Acontece neste momento no Senado um debate, uma prestação de contas do ministro da Educação, Abraham Weintraub, sobre o Enem, sobre os problemas enfrentados no Enem 2020. E o ministro, ele minimizou esses erros no exame que começou em 2019, chamou os erros de probleminhas e ele citou também ter havido uma linha extremamente terrorista para desacreditar a prova por parte de políticos, da imprensa e de alguns grupos econômicos, sem citar, evidentemente, não cita nomes, só generaliza e faz ali as acusações. E ontem, Rose, eu acho que saiu na Folha de São Paulo que tem muito empresário, tem muito grupo empresarial que está gostando do Weintraub no comando do Ministério da Educação. Claro que está gostando, porque você tem a linha do Weintraub possibilitar uma ampliação da educação privada no Brasil, Então, ele tem esse incentivo, os próprios projetos que ele tem colocado, de promover aí uma ampla participação do empresariado nesse setor de educação. Eu não vejo nenhum problema, Marcos, de você ter a educação privada desde que haja condições do brasileiro participar dela, sem causar ou sem demonizar a educação pública, porque a impressão que eu tenho é que o que se coloca, principalmente pelo ministro da Educação, é que ele decidiu classificar as instituições públicas como inimigas do Brasil, dizendo que é um antro de esquerdistas que estudam e professores nesse local, que tem muitos esquerdistas. Claro que tem, ninguém está negando isso. Mas eu acho que a missão de qualquer gestor público, principalmente de educação, é de fazer a gestão de educação. Se houve uma ideologização desses espaços, é você reduzir isso. Mas você não pode desqualificar uma instituição de ensino. A gente tem aqui a Unicamp, que é uma instituição de ensino super importante, com muitas pesquisas. Eu recebo quase todos os dias os e-mails da Unicamp com tudo que ela desenvolve. Tem pesquisas importantíssimas na área de saúde, na área de educação, na área de alimentos, E que a universidade nossa, a Unicamp, ela é uma universidade reconhecida mundialmente. Então, assim, não vamos demonizar, vamos trabalhar. Qual é o problema do Weintraub? O problema do Weintraub é que ele é polêmico, ele criou muitos inimigos e ele decide, ao invés de ser o ministro da Educação, cuidar da educação, ele decidiu que ele está no combate aos esquerdistas que existem no Brasil. E ele é como se ele fosse o salvador da pátria. Então, em relação ao Enem, ele diz que ele desafiou os deputados e senadores, dizendo: traga outro Enem e fale em tal ano foi melhor que esse. Puxa vida, nós tivemos uma denúncia de erros na prova. Então, esse sistema em que os alunos precisam prestar uma prova para poder conseguir uma vaga na universidade e que a avaliação é quem vai melhor, você não pode ter nenhum tipo de erro que possa prejudicar esse estudante. Então, assim, vestibular, concurso público, Enem, qualquer tipo que seja de prova, você não pode ter nada que contamine a possibilidade de uma pessoa ser prejudicada e não conseguir o cargo pelo qual ela está prestando ou a vaga na universidade que ela está prestando. Eu mesmo disse aqui que, apesar de foram mais de 3 milhões de alunos que prestaram uma prova. A prova, ela atingia 0,01 dos estudantes que prestaram uma prova. Eram cerca de 5 mil provas com problemas, de gráfica. O ministro falou assim: mas isso não significa nada, não contamina, não chega a prejudicar todo o processo. Para mim, uma prova, ele já prejudica. Aí o que ele disse? O ministro disse hoje lá no Senado. Ele disse o seguinte, abre aspas, não houve fraude, esquema com gráfica, coisas que aconteceram nos anos passados. O objetivo é gerar terror, desmobilizar a sociedade. Desde o começo, alguns grupos, ele dizendo, parlamentares, grupos de comunicação, adotaram uma linha de terrorismo no processo, acrescentou ele, criticando governos anteriores. Ora bolas, quem promove o terrorismo, sinto muito, é o próprio ministro.
Porque o tempo todo ele vem para as redes sociais atacando, criando fake news. Ele falou que essa história do Enem foi um momento de se criar muitas fake news. Foi ele mesmo que falou das fake news lá da história da maconha na universidade. Não sei se você se lembra disso. Que não depois... só maconha, como também drogas sintéticas, né? Pois é. Então, assim, eu acho que o que nós precisamos de um ministro que olhe para a gestão, né, da educação. E, gente, educação é uma das coisas mais importantes no nosso país. Os países que estavam subdesenvolvidos, que estavam em extrema pobreza, que investiram em educação, mas uma educação séria, sabe? Sem ideologizar. E se a esquerda errou ideologizando, e eu acho que fez isso, errou também. E tem que acabar com isso. Mas vamos promover uma educação de acesso à educação, de poder possibilitar com que as pessoas possam estudar. Então, a gente tem que ter ProUni, tem que ter FIES, tem que ter financiamento. As pessoas precisam fazer universidade, curso superior. Só assim o Brasil vai crescer. O Weintraub também foi questionado, né, sobre as respostas que ele dá nas redes sociais, sempre muito educado. Ele falou: se o meu jeito causa certo mal-estar, acho que está no jogo democrático. Eu acho que o Weintraub deveria sair do Ministério da Educação, não acrescenta em nada. Agora, como youtuber, talvez ele tenha ali algum futuro, porque ele abraça o ursinho, ele faz vídeo com guarda-chuva, ele adora fazer um gracejo. Talvez ele seja mais bem sucedido como youtuber do que como ministro da Educação.